em Brasil? Não, fizemos tudo à internet. Ah, tudo internet. Mas Trabalhamos à distância. agora hay un congreso en Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre, el congreso. Hay congresos toda la semana, ese es la retina y vitrio, Sí. e vai haver, está havendo o congresso brasileiro de oftalmologia. Eu dei aula hoje, 2 aulas, estou o dia inteiro na internet dando aulas. Mas se van a tener que usar unas gotas porque por la sequedad ocular, o va a tener que ir al oftalmologista. Bueno, ahora están usando unas personas, todas estamos con 8 minutos para 19. Certo. Mas mi portugués va mejorando día por día. A ver. Es mejor mi portugués que mi speak English. É bueno que não necessitamos falar em inglês, se pode falar em portunhol. Ok. También es muy importante algunos ensayos clínicos que se van a ir pasando a lo largo de 2021. Sim. E podemos falar destes também. Ok. Un momentito. No se para un momentín, se dice cuando dice un Sí. momento. Um momento é perfeito. Y cuando uno está trabajando solo, uno dice solcinho. Aham, sim. Esto no acordaba. Quedamos hasta las 7. ¿Puede? Não há pressa quando você queres. Van poco a poco van ingresando las personas. Sí, van ingresando. Sí, las personas que vayan ingresando podrían ir cerrando los micros, excepto para que no puedan ir Natalia o Jorge, que van a ir leyendo las preguntas que van a poder hacer en el chat. Onde estão as pessoas? Todas em la sua cidade ou há pessoas em Buenos Aires também? Hay personas en diferentes provincias, distintos estados de Argentina. No tan solo Tucumán. No Tucumán solo? No. No. Para no hacer una exclusividad. Mas hasta el año pasado había bonos directos de São Paulo, Tucumán. Por eso, eu había hablado con Maria Júlia diciendo, Maria Júlia tem que venir a Tucumán. Agora não há voos diretos a nenhum lugar. Não há voos. No voos. Mas había lo único que estaban autorizados para algunos bonos son los tenistas. Que estaba en el Open de Estados Unidos. ¿Para quién? Para los jugadores de tenis. Oh, ok. Esas personas sí podrían viajar, pero hasta Miami, y de Miami tomar otro vuelo a New York. Eu não jogo bem. ¿No? Lo otro deporte que está, creo, habilitado es el golf. Vôlei. Okay. El golf. Porque es un deporte individual, se puede jugar sozinho. Sim. Bien.
Georgette, ¿no? Natalia trabalha com você na organização do grupo? Isso, e Georgette. Georgette também. Ok. Sí, Georgette. Mas não sei como são os nomes de outras pessoas que estão acá agora. Aparece Gabriela Alanis, Lídia Martinez. São os nomes que aparecem. ¿De dónde son Gabriela Alanis? Está muteado. Perfecto. Quedan 3 minutos para las 6. ¿Cómo está su marido? Bien, muy bien. Yo conocí a su marido en Chile, sí, y a su hijo lo conocí en Oakland. Ah, wow. A su filho, nunca lo conocí en Brasil. Siempre longe. Eles não sabem que eu estou em Argentina agora. Agora, pero pasa que estão acostumados que você viaje muito. Eles estão pensando que eu estou aqui no escritório da casa. Não que estou viajando em Argentina. E está indo à universidade? É um problema. Muitas das aulas são virtuais. Alguns ambulatórios ainda não retornaram totalmente, mas as clínicas já estão funcionando, só que agenda consulta só quem está mais tranquilo para sair de casa, então ou porque tem um problema mais grave, ou porque é de uma faixa de idade que acha que não tem tanto risco, então cada um está decidindo por si só. Aí estão chegando mais pessoas. Mas amanhã é feriado acá, em Independência do Brasil. Todo mundo viajou a La Paz. Ah, sim? Sí. A Rio, a visitar a Maria Antonieta. Se parece que acabou a pandemia. Ah, sí. Mas eso es lo que había pasado en Italia, en España, pero ahí hubo un rebrote muy importante. Um problema perigoso. Isso. Mas algunos conselhos que estaban haciendo la Argentina Internacional era que tenían que hacerse algunos estudios oculares a causa de mucho tiempo que están las personas con los ordenadores, con los Smart TV, los smartphones, por esta pandemia. Estamos usando muito mais do que usávamos antes. Sí. Bueno, queda un minuto. Bueno, quedaban 20. Ok. Pues ya podemos ir hablando, ¿le parece, doctora? Hay 12 personas no grupo acá. Quiere que esperemos los minutos. Podríamos, si la doctora puede. Eu puedo, a hora que están empezando. quieres. Su español está cada vez mejor. Já pode, Benito, já pode. É portunhol. Me desculpem todos o portunhol, não é espanhol. Isso é um portunhol de fronteira. Sim, portunhol. Mas aí estamos. Já podemos ir, se querem ir. Sim. Como quieran. Bueno, acá arrancamos nuestro primer Ateneo virtual y por esta pandemia que no vamos a poder organizar nuestra charla anual de
de la fundación. Es por eso que hemos decidido hacer un ciclo de Ateneos, donde invitamos se puede decir, a los mejores especialistas, tanto nacionales como internacionales. Y creo que la mejor manera de empezar esto es invitando a una persona que admiro mucho, que es la doctora Juliana Sayún, que es de San Pablo, Brasil, y que ella también colabora mucho con la Asociación de Argentina Brasil, de Argentina San Pablo, y que nos acompañó cuando fue hace 2 años, cuando tuvimos una reunión de Argentina y Iberoamérica en San Pablo, y estuvimos conversando con la gente de Novartis por el tema de la terapia génica de Luxturna. Y hoy por hoy se aprobó en Brasil la terapia génica, y creo que eso es bastante innovador y bastante fructífero para todos los pacientes de Latinoamérica. Y también es una persona, también la doctora Sayún, que es muy reconocida en el retina internacional. Y la verdad que es importante también saber que ellos nos comenten los ensayos clínicos que hay a nivel mundial. Por eso ahora les voy a dejar que no voy a quitar más tiempo. Y antes que nada, muchísimas gracias, doctora, por darnos estos minutitos de su tiempo, y más un día domingo, para poder hablar y comentarnos un poco sobre la aprobación de la terapia génica, cuál van a ser el nuevo rol que van a tener los oftalmólogos en Brasil, cómo van a ir trabajando con los quirófanos, cómo van a hacer toda la logística, y que también nos comente un poco sobre los ensayos clínicos que hay a nivel mundial y si hay participación de pacientes de Brasil. Sí, Francisco, es mucho prazer estar con usted en todo su grupo. Peço desculpas porque eu tenho que falar em portunhol, não é espanhol, me desculpe. Francisco entrou, Patricio Schlottmann here, acá. Patricio ha hablado portugués muy bien esta semana. Sí, assisti a palestra dele, habla perfeito português. Infelizmente, o meu espanhol não é grandes coisas. Vou falar português. No tenemos a Patricia que puede ser el traductor, ya sea en inglés o en portugués. Sí, se falo alguma coisa errada, Patricio, por favor, me corrija. Hola Juliana, ¿cómo estás? Encantado. Bien. Si llega a ver, Francisco, alguna pregunta o algún tema alguna cosa que no se entendió, encantado. Pero tu portuñol es buenísimo, Juliana, y lo que vas a decir es más que interesante, así que agradecidos y acá escuchándote. Gracias. Francisco, eu trabalho nessa área de genética e oftalmologia há muito tempo. Por muito tempo nós só conseguíamos fazer diagnósticos clínicos, né? Depois foi um desenvolvimento grande até chegarmos nos testes genéticos. Inicialmente os testes genéticos não funcionavam e eram muito caros, era muito difícil se chegar a um diagnóstico conclusivo. Depois, Despacito, aprendi essa palavra com a música, Despacito me melhorou um pouco e fomos chegando a um diagnóstico molecular melhor, e agora estamos num momento que estamos começando a fazer os tratamentos em clinical trials para alguns genes. O primeiro tratamento a ser aprovado pela Anvisa foi o Luxturna, para o RPE65, que é um gene associado à amarose congênita de Leber e em alguns casos de retinose pigmentar autossômica recessiva. Mas é uma situação ultra rara, não é solamente rara, é ultra rara.
porque de todas as amaroses congênitas, este gene conta com somente uma pequena porção de casos. E de todos os casos de retinose pigmentar, é uma quantidade muito pequena de pessoas afetadas com este gene. A terapia é feita através de uma cirurgia vitreoretiniana, onde se coloca um vetor viral, é um vírus, adenovírus associado, por baixo da retina subretinal. Este vírus carrega uma cópia do gene correto e vai entrar à célula do epitélio pigmentado e vai pôr esse gene no seu lugar correto. Se a pessoa há boa quantidade de células que ainda são funcionantes, é possível que melhore principalmente a capacidade de enxergar os lugares mais escuros. É possível que melhore um pouco o campo de visão periférico, mas não é um miraculo que faz melhorar a visão completamente. Juliana, ¿puedo hacerle una pequeña pregunta? Sí. Acá hay un poquito en estos días, se ha hablado de una cosa que es parecida a esto, que es la vacuna del coronavirus, que tiene un componente genético, sí. Y la gente tenía miedo que estas drogas o estos tratamientos produzcan modificaciones del ADN de la persona que después pueden pasar a la descendencia. Y la terapia génica, lo mismo. A veces que la gente me pregunta si después todo el ADN de todo su cuerpo se encuentra modificado y esto se transmite a sus hijos, o es solo un pedacito de ADN que se agrega al núcleo de las células de la retina que son las tratadas. Como para que aclares un poco ese punto. Sí, es muito interessante porque eu dou aulas de esses assuntos há muitos anos, oftalmólogos e pacientes, há sempre questões, mas agora que a terapia é chegada à clínica, a criatividade das questões estão incríveis. Esta é uma pergunta muito criativa. Nós outros somos muito seguros de todo o processo de desenvolvimento dessa terapia e proponer no paciente. Mas é chegada em um momento de uma pandemia com um vírus. E de repente nós outros estamos usando um vírus para um tratamento. Isto modificado a forma de pensar das pessoas. Há uma das vacinas que estão sob desenvolvimento que usam um adenovírus, mas não há problema de entrar no DNA, como o Patrício falou ao lado, mas há uma preocupação diferente, diversa. A preocupação de que a pessoa que se expõe a estes vírus pode criar uma resistência e se vai no futuro ser um candidato a essa terapia, pode não ser uma pessoa imune a este vírus e ele não ter o efeito terapêutico que nós gostaríamos que tivesse. Então, há relações, mas não há problema de entrar no DNA do organismo como um todo. E também a terapia com Luxturna vai transfectar as células da retina. Há muitos estudos para ter certeza que esta terapia não vai a outros órgãos da pessoa, se vai permanecer somente no olho. Fizeram muitos controles na fase de estudos de segurança dessa terapia e não se mostrou um problema, não se julgou que isso fosse um problema de ir para outras células ou de passar para outra geração, ter filho com esse problema. Então, não é uma preocupação real, né? Bien, excelente, excelente. Gracias.
Estamos muito contentes que a Anvisa aprovou essa terapia aqui no Brasil. A Anvisa é o órgão regulatório aqui do Brasil, como o FDA, né? Nós não tínhamos um sistema aqui no Brasil como o FDA, que já é preparado, já tem experiência em responder para outros clinical trials, né? A área responsável na Anvisa por responder por drogas biológicas, ela foi instituída há 1 ano e meio atrás. Então é tudo muito novo. O Luxturna é a primeira terapia que foi aprovada por aqui, e eu submeti aí algumas pesquisas fase 3, né, para o Proquiar, que é uma medicação usada para um outro tipo de amorose congênita de Leber, e também alguma segunda etapa daquele estudo do Nightstar, né, para coroideremia, e foram de novo as primeiras terapias para as quais a Anvisa teve que emitir um parecer. Então, mesmo aqui está tudo muito novo. Eles estão aprendendo a lidar com esse tipo de situação, tá? E dizer que a terapia foi aprovada ainda não quer dizer que ela esteja na prática clínica. Ainda falta alguns outros aproves que vão vir aí na sequência, né? Porque uma medicação, ela depois vai ser precificada pelo governo, ela ainda não tem preço aqui no Brasil. A gente já sabe por outros países que o preço é uma coisa impagável, né? Mas ela ainda não tem esse valor aqui no Brasil, e ela vai entrar para uma discussão num outro órgão aqui no Brasil que chama CONITEC, que é um órgão que regula a parte técnica desse tipo de tratamento, para dizer se o SUS, que é o nosso sistema de saúde, vai disponibilizar esse tipo de tratamento para os pacientes, né? Já tem paciente que está fazendo o processo para medicação de alto custo, pedindo a medicação de forma judicializada, mas acredito que o governo vai organizar essa demanda para que a gente não tenha que fazer judicialização, né? Mas vão ter que criar os critérios de saber em que situação eles vão pagar, né? Se vão pagar, eu não sei que critérios vão pagar para criança, para jovem, não sei até que ponto vai isso. Isso tudo ainda vai ter que ser criado. Então, claro, é uma novidade interessante a gente ter aí uma primeira terapia sendo aprovada aqui na América Latina, né? Mas ainda a gente tem grandes passos aí pela frente. A gente já combinou que vai fazer um estudo de fase 4 para esse RP65 para o Luxturna, para a Novartis, onde a gente vai acompanhar a evolução do paciente pós-tratamento durante alguns anos, tá? Para saber se não existe aí algum efeito colateral que não foi identificado durante as fases iniciais aí de desenvolvimento de pesquisa, né? E para também colher o maior número de casos, né? Colher os efeitos terapêuticos positivos, eventuais complicações que possam ser melhor estudadas num período de tempo maior, porque tudo é realmente muito novo, né? Então isso chama um estudo fase 4, depois que o remédio já é lançado no mercado. ¿Te quería hacer una consulta, doctora? Não entendi? ¿Te quería hacer una consulta? ¿Una pregunta? Sim. Primero, lo que se aprobó en Brasil sería como la parte administrativa para que pueda ingresar el producto a Brasil. Sim, é como se fosse uma liberação de que é seguro ter a medicação no Brasil, né? Não diz ainda quem vai pagar, que isso é uma grande pergunta que vem na sequência, né? Claro, esa es después otra etapa para ver quién va a cubrir los gastos de cada paciente, ya sea el seguro de cada pessoa ou bien el governo. E em doenças raras, isso é bem complicado de decidir, né? Porque tem muitas implicações. Eu acho que
mesmo se eu tentar listar aqui, esse assunto não vai estar bem coberto, mas vai ser uma nova área que a gente vai ter que desbravar e decidir, porque é diferente. Eu conversei, por exemplo, com uma médica que faz essa terapia na Arábia Saudita, tá? É totalmente diferente do Brasil, é totalmente diferente da Argentina, completamente outro panorama, né? Então a gente vai ter que identificar qual vai ser a nossa realidade aqui. Com certeza vai ser bem mais difícil do que a dela. Pero déjame agregar una cosa, Juliana, que es que el gobierno va a tener que trabajar junto con el laboratorio para encontrar el mecanismo para cubrir esto. Lo que nos cuenta Juliana es que primero se produce la aprobación, la agencia regulatoria brasilera se llama Anvisa, la nuestra se llama ANMAT, y revisa que la droga funcione y que sea segura, y ahí le da la aprobación, pero aprobar no quiere decir nada. Pero cuando una droga está aprobada, cualquier paciente que califique para ese tratamiento podría iniciarle un juicio al Estado y decir yo quiero que me den esta medicación. Entonces el Estado se sienta con las organizaciones como por ejemplo el laboratorio que trae la droga, y Novartis ya lo está haciendo con otra terapia génica que tiene para una distrofia muscular hereditaria de niños recién nacidos, que es mucho más cara que esta. Y para evitar ese conflicto, se sientan a decir, bueno, encontremos un mecanismo de cómo se paga y quién lo paga. El último pagador siempre es el Estado, porque no se le puede pedir a gremios pequeños u obras sociales pequeñas que cubran estos gastos, porque dejarían de existir por un solo paciente. Entonces hay un mecanismo de compensación económica para un montón de tratamientos caros. En Argentina existe un tratamiento, por ejemplo, que se llama eculizumab, que es una droga para una hemoglobinuria paroxística nocturna, una enfermedad ultra rara también, y cuesta $300.000 por año. Sin embargo, hay un montón de pacientes que reciben ese tratamiento. El mecanismo va a existir. Novartis quiere que la droga llegue a Argentina, pronto va a estar aprobada, que se use, y el Estado van a negociar, como en una feria, alguien que se compra algo, dice, ¿cuánto me cobras? Mucho, tengo poco. Bueno, nos encontramos en el medio y encontrarán un mecanismo de si el beneficio para el paciente fue alto, eso está bueno, y si el beneficio para el paciente fue bajo, el Estado paga poco o no paga nada. A veces se hacen esos esquemas de pago según qué efecto tuvo el tratamiento. Pero Juliana, una cosa que es importante, nosotros conversamos cuando fuimos a Spark en Estados Unidos con una paciente que había sido tratada, ¿no? Y ella nos contaba que había tenido una mejoría respecto de su funcionalidad en situaciones de baja luz. Por ejemplo, circular por la calle con la iluminación de la calle, algo que para ella era imposible antes. Pero aunque ella no hubiera mejorado, le podríamos decir que ella por lo menos detuvo la evolución de la enfermedad, ¿o no? Porque las células transfectadas, si el efecto se mantiene en el tiempo, perduraría más allá de lo que le sucedería a la evolución natural de la enfermedad. ¿Es así? Sim, é assim. Há uma melhora, vai depender de quantas células a persona ainda há. O que mais se ouve é que melhora a visão na escuridão. Não há uma melhora em campo muito grande, porque a bolha de transfecção é em uma área central. Não é em toda a retina. E mesmo a acuidade visual central, não há muitos cambios. Pode haver algum câmbio, mas pequeno. É melhor em que se trata mais cedo, mais ninho, do que quem tem mais idade. Acá, realmente, há essa discussão que a Patrícia colocou, que se chama uso compassivo, que se vai pagar dependendo do resultado. Não está definido se vai ser essa a situação, mas há grande possibilidade de que haja algum mecanismo econômico de medir essa melhora e pagar de acordo com essa melhora. Pero, discúlpame, la primera etapa de esto, un diagnóstico, se hacen los fondos de ojos, un campo visual y determinan cuál es la patología en Brasil.
el Estado, si esa persona no tiene los recursos económicos para hacer un estudio genético, ¿quién cubre con los gastos de esos estudios genéticos hoy por hoy? Nosotros estamos trabalhando para que os convênios paguem para todos e que o SUS pague para quem depende do SUS. Mas ainda não está pronto esse tipo de estrutura. Quando o teste é pedido por um geneticista e há uma argumentação boa, os convênios pagam, porque tem barrado o preço do teste. Mas ainda é muito difícil, mas está melhorando progressivamente. Há muitos laboratórios e quando há um tratamento que depende de um resultado de um teste, esta é uma boa argumentação para ter a autorização para o teste dentro da seguridade da pessoa. Te quería hacer otra consulta, aprovechando, ¿cuántos pacientes coincidieron que tienen el RP65 en Brasil? Há mais ou menos 30 pacientes que nós já temos identificado. É possível que um pouco mais da metade tenha indicação de tratamento. Não é muito no grupo de pacientes, realmente muito raro. Acredito que nos próximos anos vamos a fazer mais testes, acabaremos descobrindo mais pacientes, mas não é muito, é uma situação muito rara. Es dividido por 3 en Argentina, porque la población de Brasil, Juliana, ¿cuánto es? 220 millones. 220, nosotros somos 45, tendremos que dividir por 5 entonces. Sí, es mucho raro. Y en Argentina hay pocos pacientes identificados, creo que hay 8 pacientes con RPE65 identificados. Sí, la proporción es correcta. De los cuales 3 son del Río Cuarto, Córdoba. Y son hermanos, 3 son hermanos. 3 son hermanos, oh my God. 3 son hermanos. Wow. 3 son hermanos. Sí. Y son chiquitos, o sea que son potencialmente los que más se beneficiarían porque tienen más células sanas y viables todavía. Es la mejor indicación. Pero Juliana, déjame que, no sé si me deja Francisco, te saco un segundito de esto. Vos estás haciendo un montón de pesquisa e investigación clínica ahí en San Pablo, de nuevas terapias. Por ejemplo, moduladores del ciclo visual para Stargardt, otras terapias clínicas para coroideremia, por ejemplo, que es bastante más frecuente, algunas para retinosis pigmentaria dominante, y que se están testeando. Esto es lo que yo le quiero transmitir siempre a los pacientes que veo, que hay mucho en el pipeline, que si bien la primera que salió es el RPE65 y que es muy rara, atrás de ella vienen un montón más. Contanos un poquito de cuáles están aí. Sim, a primeira que eu comecei a estar envolvida foi o QLT, que é uma medicação oral, também para RPE65 e para LRAT, 2 genes relacionados à hemorroide congênita de Leber. Começou bem, depois ficou um pouco parada essa pesquisa. Depois desta veio o coroideremia, com um estudo primeiro de história natural. História natural é um estudo na qual se acompanha a evolução da doença sem tratar, para nós conhecermos qual seria a evolução da doença sem tratamento, para poder medirmos melhor qual é o impacto do tratamento. Depois começou a segunda parte desse estudo, que é a parte que se chama STAR, que é do tratamento. Há 2 pacientes brasileiros que participaram dessa parte e um paciente do Chile que veio ao site do Brasil e participou da pesquisa através do Brasil. E eles foram movidos do estudo de história natural para o estudo de tratamento. Um dos 3 foi escolhido para cirurgia, então a gente teve o primeiro paciente no fim do ano passado,
que fez a terapia gênica para corideremia. Depois disso, terminou essa fase do STAR, porque nós conseguimos entrar, o estudo já estava terminando. O Brasil está sempre correndo atrás, é o último da fila. E então, quando nós conseguimos entrar, o estudo já estava terminando, mas esses 3 pacientes participaram. Agora a gente vai ter um segundo estudo de tratamento, que existe a possibilidade de mais 3 ou 4 pacientes entrarem para fazer a cirurgia de corideremia. Então é um processo trabalhoso e demorado. E isso está sendo bem complicado com a pandemia, porque os pacientes não estão podendo viajar, ficou realmente muito difícil. Depois desse, a gente começou o estudo do Acocela, e o processo de inclusão desse estudo foi no início do ano, em fevereiro. Nós tivemos que fazer super rápido, porque a gente conseguiu incluir 19 pacientes do Brasil, era um grupo de 170 pacientes mundiais, pacientes com doença de Stargardt, que é uma alteração da retina central, né? Então, nesse caso, não era uma terapia gênica, uma medicação oral que altera o ciclo da vitamina A. E a ideia é que quem usasse essa medicação teria um desgaste menor da retina ao longo do tempo, né? Então, foram criados parâmetros com exames de imagem para a gente medir essa evolução e saber se está tendo esse impacto de diminuir a progressão, né? Esa medición, Juliana, que decís, es la medición de autofluorescencia. Exato. A área de atrofia no exame de autofluorescência é o que a gente vai medir como um ponto principal para saber do efeito dessa doença, né? E do efeito da terapia. Por eso es muy importante hacer ese estudio periódicamente para saber cómo evoluciona un paciente. Sim, sem conhecer a história natural, fica difícil se estabelecer qual é a melhor forma de acompanhar. Então, quando foi proposto esse estudo, já se conhecia um estudo de história natural prévio, que foi feito nos Estados Unidos. Esse a gente não teve participação, mas que definiu bem os parâmetros de evolução dessa doença. Então, isso é bem importante, é a ciência feita da forma com que ela deve ser feita, porque tem, às vezes, lugares que fazem uma ciência meio mal feita, meio atrapalhada, com quesitos aí questionáveis. Então, a gente tem que seguir os parâmetros de ciência aí bem feita para poder medir e saber se esse remédio vai ter um efeito positivo em quem usou ou não, né? Então, corre o risco de um sujeito, uma pessoa que participa de uma pesquisa, né, a gente chama um sujeito de pesquisa, se voluntariar, participar, receber a medicação por um tempo, e depois desses 2 anos a gente descobrir que o resultado não foi positivo, que aquele remédio não serviu de nada. Então, olha quanto esforço, né? Olha que comprometimento essa pessoa teve que ter com a pesquisa, porque se a pessoa abandona a pesquisa na metade do caminho, né, a gente não sabe se aquele tratamento foi positivo ou não, né? Então é super importante a parceria que tem o médico com a pessoa que vai participar de uma pesquisa, para levar essa pesquisa aí até o fim e a gente conseguir ter uma conclusão se aquilo realmente foi positivo ou não. Um outro aspecto, por exemplo, tem gente que às vezes vem, aconteceu bastante isso no caso do Stargardt, vem, eu quero participar, mas a pessoa não está nos critérios de inclusão do estudo, ou porque ela está muito bem, né, está melhor do que as pessoas do estudo, ou porque ela já está numa fase muito adiantada e que não daria para a gente medir o resultado daquele tratamento, não daria para a gente saber nela se teve impacto positivo ou não. Então, essa pessoa, ela não serve para entrar na pesquisa, mas se a medicação for estudada e ela for aprovada, essa pessoa é candidata a usar o remédio depois que a medicação for aprovada, né? Então são coisas que a gente tem que conversar, explicar com quem está animado em participar e escolher se para aquela pessoa a melhor ideia é participar naquele momento ou se beneficiar do resultado da pesquisa quando ela tiver terminado, né? Então tem muitos aspectos que a gente conversa.
Depois, deixa eu ver. Aí, fora o Stargardt, a gente está começando agora um estudo para uma medicação, para uma terapia com oligonucleotídeo antissense do laboratório ProQR para amaurose congênita de Leber, que é uma outra forma de amaurose, uma forma muito grave. Eu acho que de todas as amauroses ela está no grupo assim dos pacientes mais graves, porque o de RP65 ele tem alguma visão e ele desenvolve um pouco a visão conforme a criança vai crescendo, mas o do CEP290 em geral são casos muito graves. E ainda com detalhe, nesse estudo não são todas as pessoas que têm mutação no CEP290 que vão participar, só as que têm especificamente um tipo de mutação, tá? Por quê? Porque a medicação, ela consegue corrigir só aquele tipo. Então, não adianta uma pessoa que tem uma outra mutação em outra área do gene, ou um outro tipo de mutação, querer entrar, porque não vai ter uma base molecular, né? A correção que aquela medicação vai dar, ela não vai ser possível para aquele outro tipo de mutação que a pessoa tem. Então, é uma situação onde a terapia ela não é só específica para determinado gene, ela é específica para determinada mutação naquele gene, né? Então torna a coisa mais rara, torna. O ideal era que a gente tivesse um remédio que desse para todo mundo, seria bem mais fácil, né? Mas vocês veem que tem bastante laboratórios de biotecnologia que estão investindo mesmo em situações raras como essas. Então, às vezes as pessoas acham, mas alguém vai pesquisar o meu gene? Vai, tem gente pesquisando todas as possibilidades de gene, porque a gente aprende muito com a biologia molecular dessas doenças, e às vezes até coisas que podem levar a um tratamento de outra doença. Pero Juliana, para hacerse esa pregunta de si hay alguien haciendo investigación en mi enfermedad, en mi gen, el paso número 1 es conocer su gen y tener establecida la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Sim. Depois há também que haver uma condição de pesquisa, né? O que fez o RP65 ser o primeiro, né? Existia um camundongo que tinha aquela mutação, né? Depois um cachorro que tinha aquela mutação, e isso permitiu que fosse estudado. Também a química daquela doença era um efeito enzimático, então é um pouco mais fácil de que você corrigir do que, por exemplo, essa do CEP290, né? Essa, até se você me perguntasse 10 anos atrás, né, eu ia achar que era super difícil corrigir essa. Eu não conseguiria imaginar que ia ser uma das doenças que a gente ia conseguir logo ter uma terapia, né? E justamente está chegando aí a pesquisa nela. É complicado? É muito complicado, porque é uma situação de muito baixa visão. Então, o que a gente espera de melhora numa pessoa que tem só um vulto, uma visão muito baixa, né? Quanto que eu vou conseguir melhorar ela? Então, cientificamente, é uma informação muito importante para a gente aprender aí nos próximos anos. Y aprovecho que hiciste mención de lo que vos pensabas hace 10 años, Juliana, y siendo una persona tan joven, pero vayámonos 10 años para atrás, si alguna vez imaginaste que estas terapias que estás testeando ahora iban a tener estas herramientas que vos tenés hoy ahora, hace 10 años. É tudo muito novo, não tinha nada disso há 10 anos atrás, a gente estava brigando ainda para o teste genético, né? A Jean Bennett já fazia essa pesquisa do RP65, mas mesmo o segundo, que foi o da coroideremia, ainda nem tinha entrado para a clinical trial. Então é tudo muito novo e tudo isso é exponencial, cada vez mais genes, né? Quem trabalha bastante nessa área, nesse momento está ficando meio enlouquecido, porque a quantidade de terapias que está se falando, e eu tenho que tomar cuidado para não misturar a conversa de uma com outra, porque tem muitas que estão acontecendo, né? É um momento que está fervilhando e assim, conhecer essas doenças raras, né? A gente não tem tantas pessoas trabalhando com isso
espalhadas pelo mundo, né? Então, isso tem centralizado bastante esse tipo de pesquisa. ¿Cómo imaginás los próximos 5 o 10 años, Juliana? Bom, eu tenho trabalhado esses anos todos para educar pessoas e para trabalhar em equipe, porque certamente não é mais uma coisa que eu consigo levar sozinha. A gente precisa de uma equipe, a gente precisa formar pessoas, né? E eu tenho visto cada vez mais pessoas se interessarem por essa área, o que é muito bacana. Mas precisa de uma dedicação muito grande e precisa de investimento. E eu não vejo essa questão do investimento acontecendo de forma igual na América Latina, de forma igual ao que acontece aí nos países do primeiro mundo. Então a gente tem que se organizar, a gente tem que trabalhar em cooperação, a gente tem que formar pessoas jovens para trabalharem nessa área. Claro que você precisa guiar essa turma, porque você precisa de alguém mais sênior para guiar as ideias de todo mundo ali, porque é uma coisa muito específica, mas a gente precisa trabalhar com um grupo maior de pessoas e gente jovem para atuar nessa área. Né, o Patrício me apresentou a Malena, né, que trabalhou comigo num projeto, foi excelente, né, então foi uma experiência muito legal com uma médica argentina aí, que o Patrício me apresentou. Obrigada, Patrício, ela foi Un placer. Y ojalá que logremos que Malena vuelva a la Argentina, porque lo que dice Juliana es que si no hay trabajo en equipo es imposible. Tiene que haber un trabajo en equipo de genetistas, oftalmólogos, acompañamiento, la organización que hace Francisco, distribuir información. Y bueno, Malena es una médica que arrancó hace un año, hizo una especialización en Estados Unidos durante un año, va a estar en Inglaterra, donde va a estar un par de años más, pero ojalá la tengamos de vuelta dentro de poco trabajando con nosotros y armando para que todo esto que pasa en Brasil, porque está Juliana, pueda pasar en Argentina también y tengamos más pacientes testeados. Yo, por ejemplo, con el estudio de Acusela, tuve unas reuniones con ellos, el estudio de Stargardt, y me preguntaron cuántos pacientes tenían testeo genético, historia natural evaluada por OCT y autofluorescencia para ver la velocidad de progresión de la enfermedad, y la verdad que son tan pocos los que cumplen esos criterios que prefirieron hacerlo en Brasil y no en Argentina, ese estudio. Así que, bueno, eso fue una limitación, ¿eh? Con el tiempo vamos a ir mejorando este caudal de pacientes que están bien evaluados, con una evaluación oftalmológica profunda en el tiempo, un testeo genético adecuado para saber dónde estamos parados en cada paciente. Isso é importante. Detalhe, eu, durante esses anos, eu formei muitas pessoas, várias pessoas também na área de biologia molecular, né? E eu perdi elas para trabalhar em outras áreas, em outros lugares. Tem gente que foi para virologia, tem gente que foi trabalhar na indústria, tem outros que ficaram no exterior, nos Estados Unidos. E isso é um problema, porque a gente não consegue nuclear essa pessoa de volta, porque a gente não tem um sistema de hospital organizado para reter essas cabeças que a gente mesmo forma, né? O segredo é ir formando cada vez mais, que eventualmente um ou outro pode ficar. Claro, algunos se van a quedar, pero aprenden estas cosas y consiguen un mejor trabajo en otro lado. Sí. Y el equipo se va desmadrando. Es como, pasa lo mismo en el fútbol. Los equipos chicos, donde aparece una estrella buena, se va a jugar a Italia y el equipo sigue quedando con lo que hay. Lo mismo. Yeah. Ahí me quedé una pregunta, a ver. Patricia, Hay una persona que quer fazer Hay una pregunta y un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto que hace un poco de ruido. Y hay una pregunta de César. César, abrí el micrófono y preguntá. Buenas tardes para todos. La doctora, la pregunta es la siguiente. Yo tengo retinitis pigmentaria, tengo 3 hermanos varones que la tienen y en la familia muchos varones la tienen. Lo que yo quería preguntarle a la doctora era lo siguiente.
el paso 1 es hacerse el estudio genético para identificar qué tipo es. La segunda pregunta es si tiene conocimiento de la enfermedad, a qué se deben los destellos de luz en repetidas ocasiones en el día. A mí me pasa. No sé si está bien la pregunta. A primeira parte da pergunta é quando há solamente homens afetados em la família, há uma grande chance de ser uma doença ligada ao cromossomo X, mas não é a única possibilidade, mas é muito forte a probabilidade. O gene que é mais associado a este problema é um gene que se chama RPGR, mas é um diagnóstico diferencial também com coroideremia, que é muito parecida das duas doenças. Em todos os casos, há que fazer um teste genético e se saber qual é o gene na família. Lo que digo de bueno é que o mesmo laboratório que há feito a pesquisa com a coroideremia está programando uma pesquisa com este gene RPGR, provavelmente vai ser o próximo gene a ter uma terapia. Eu penso que é um bom momento para fazer um teste genético e estar preparado para participar, a depender da quantidade de visão que há em você e seus irmãos. A segunda pergunta que você ha hecho, mais comentários sobre a pesquisa. Não é somente este laboratório que se está em desenvolvimento dessa pesquisa, há dois outros. É sempre bueno quando há, neste caso, 3 laboratórios com a pesquisa em lo mesmo gene, porque eles vão fazer competir pelo desenvolvimento mais rapidamente da terapia. Vai ser bueno para você. Juliana, espera que me piden que haga un poquito de traducción. Sí. Ahí lo que Juliana decía es que cuando hay muchos hombres afectados en una familia, puede ser que sea una enfermedad ligada al X, que uno de los genes que puede producir esto es el gen RPGR, que es parecido al de la coroideremia, que es otro gen ligado al X también, y que es una de las terapias génicas que está siendo testeada por 3 laboratorios diferentes ahora, compitiendo por ver quién es el que obtiene una nueva terapia génica para esta enfermedad. Gracias, Patricio. Muy bueno tener mandaba en el chat que hagamos traducción. Perdón, seguí nomás. Sí. Doctora, yo le quería hacer una consulta. Dos consultas. La primera es, bueno, primero está la terapia génica. ¿Qué pasa con las células madres? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinas sobre la optogenética? Sí. La optomedicina, perdón. Las células madres, hay un problema. La televisión gosta mucho de las células madres. Há muito problema com isto porque eles fazem a propaganda da pesquisa como se estivesse tudo funcionando e indo bem. E não é esta a realidade. Há muito que se pesquisar nesta área para escolher a melhor célula e se colocar na posição mais adequada e no olho. Então, há muito que se pesquisar. Nós, na Escola Paulista, desenvolvemos um protocolo para a doença de Stargardt. Fizemos 12 pacientes já há alguns anos. Estamos acompanhando a evolução dos pacientes, mas somente para uma fase muito avançada da doença.
e não é para retinose pigmentar no momento. Existem outras células que foram pesquisadas em outros países, uma célula muito promissora no Japão, que chegou a uma fase avançada para uma terapia de retinose pigmentar, mas ainda nenhuma delas que realmente mostre que é um caminho já avançado de terapia. Então, são estudos, no máximo fase 1, muito iniciais, né, que ainda não justifica sair colocando essas terapias. Essa também é uma área onde existe muito malpractice, que é a pessoa inventando algumas terapias que não existem, né, e fazendo uma ciência de baixa qualidade e que podem colocar em risco os olhos dos pacientes. Então, é uma área que se tem que tomar muito cuidado e fazer escolhas realmente boas, onde você tem uma ciência bem embasada, para não correr risco de entrar numa situação complicada. Porque, tecnicamente, não é difícil você coletar uma célula, principalmente de medula óssea, e colocar no olho da pessoa. É fácil. O problema é que isso não adianta nada, não vai lhe trazer um benefício. Então, isso já foi comprovado. É uma área que você precisa ter muito cuidado na escolha de um estudo com uma boa ciência por trás. Patrício, quer dar uma ajudada aí? Sí. Podemos decir, Juliana, entonces que la terapia génica, si bien está siendo investigada en pocos lugares, incluido San Pablo, tiene en muchos lugares, sobre todo en los medios y en algunos médicos un poquito inescrupulosos, más fantasía que realidad. Y hay mucho cartel que dice que venden terapia génica y en realidad, y son pocos los lugares que están haciendo bien y efectivamente la investigación para terapia génica. Podríamos decir, Juliana, en resumen, que cualquiera que se encuentre con alguien que le ofrezca una terapia génica, la única manera es si es en el contexto de un protocolo de investigación verdadero y reconocido mundialmente, y no una cosa inventada de algunos lugares, que hay mucho lugar que vende pseudoterapias, ¿no? Exato. Algumas dicas para vocês, para saberem quando é uma pesquisa com um respaldo melhor e quando é uma invenção, né? Quando a pesquisa é séria, ela não é cobrada. O paciente que participa de uma pesquisa, ele recebe todo o tratamento e acompanhamento sem custos, patrocinado pela própria pesquisa. Então, se tem necessidade de pagamento, já fique desconfiado, não deve ser uma pesquisa séria, tá? Outra coisa, são sites que se baseiam em depoimentos de pessoas, tá? Ciência não é baseada em depoimento de pessoas que se submeteram a alguns tipos de terapia. Então, se você abre um site e aparece uma gravação de impressão de um paciente dizendo que fez a terapia e melhorou muito, não é assim que a gente faz ciência. Isso é uma dica de que aquilo talvez não seja uma medicina de qualidade boa. E, por sorte, vocês estão num grupo de pacientes, né? E sempre é bom. O Francisco, por exemplo, ele já conhece muita gente, conhece pessoas internacionais que fazem pesquisa. É fácil checar uma informação se realmente é uma pesquisa que tenha respaldo científico ou se não vale a pena entrar, né? Então, um grupo de pacientes ajuda muito a esclarecer esse tipo de coisa. Lo que dice Juliana es que cuando se participa de una investigación clínica, algo que es una verdadera investigación, es obligatorio que el paciente no pague ni siquiera el pasaje de colectivo, de ómnibus o de avión hasta el centro. Entonces, la manera de darse cuenta si es una investigación real o la venta de un producto es si le cobran o no. Si el tratamiento es totalmente gratuito, que incluso cobran el transporte y el café que usted se tome ahí, cubren todo, porque nosotros que hacemos investigación en otra área, el organismo regulatorio argentino, la ANMAT, nos obliga a cubrir hasta el sándwich de miga que se come a media mañana el paciente. Esa es la forma de darse cuenta si es una investigación real o le están vendiendo gato por liebre. Juliana, te hago una pregunta. Preguntan si conoces alguna terapia génica para Usher
específicamente para el gen MIO7A? Há algumas terapias para Usher. O miosina 7A foi uma que teve já um protocolo, um estudo de terapia gênica. Inicialmente tiveram alguns problemas com esse estudo, então ele foi suspenso um tempo, depois melhoraram, voltaram um pouco, mas não é um estudo que está sendo rápido, ele está indo bem devagar por algumas questões científicas aí que foram um pouquinho mais complicadas. Agora vem um segundo laboratório fazendo pesquisa nesse mesmo gene, então abrindo mais possibilidades, né? Dentro do Usher também tem o Usher 2A, que é o mais frequente, e também vai estar começando uma terapia para uma mutação específica ou para mutação em uma parte do gene chamada o exon 13. Então, se a mutação está no exon 13, é uma possibilidade, ou se é um tipo específico de mutação. Então, aí são algumas possibilidades. Fora isso, existe um outro gene Clarins1, que tem alguns estudos pré-clínicos avançados, talvez a gente vá ter aí uma possibilidade futura, talvez tenham pacientes com esse gene aí na Argentina, porque vocês receberam um fluxo migratório israelita grande, então talvez tem, porque é uma mutação tipicamente de uma população israelita, então acredito que se vocês procurarem, devam encontrar aí dentro da comunidade judaica. Fora esse, existe uma outra questão que são genes muito grandes, e aí também alguns de Usher entram nisso, que existe um desenvolvimento de uma terapia que usa 2 vetores para conseguir que o gene caiba inteiro para a transfecção. Então tem muita coisa criativa aí sendo elaborada também, mas numa fase aí ainda pré-clínica, tá? Ainda tentando passar por uma fase de estudo em pessoas. Então está vindo, mas está meio devagar. Juliana, está muy bien. Entonces decís que hay varias terapias génicas para el Usher 2A, la miosina 7A, que venía lento, pero que ahora hay 2 laboratorios investigándola, y que hay ciertas mutaciones del Usher que vienen en familias de origen israelí, y que tenemos muchas. Yo conozco algunos pacientes que tienen esa mutación y que son familias askenazí fundamentalmente, ¿no? Y son los que tienen este tipo de mutación. Yo lo que les aconsejo a mis pacientes muchas veces es que los que pueden o consiguen hacerse un testeo genético, les permite hacer, cuando hacen esas búsquedas en internet, buscar específicamente cuáles son los laboratorios trabajando en su propio gen y poder registrarse en las bases de datos existentes para ese gen. Porque si uno dice, tengo retinosis pigmentaria, pero no sabe el gen, y bueno, es como si dijeran, me gusta el fútbol, pero no sé de qué cuadro soy. Y yo les digo, bueno, cuando uno se hace el testeo genético, si bien la vida al día siguiente es la misma, por lo menos a uno le dicen cuál es el equipo de fútbol, y puede ir y comprarse la camiseta, o por lo menos anotarse y decir, miren, acá estoy, yo tengo esta mutación que ustedes estudian, y estoy en Argentina, y cualquier cosa me avisan. Entonces es más fácil enterarse de qué va passando. ¿Qué te parece isso, Juliana? Sim, eu acho que é uma estratégia, mas eu acho que talvez eu acrescentaria que nessa estratégia um efeito de grupo fosse uma boa ideia, né? Então existe uma coisa que eu cuido de uma coisa que chama Gene Pool, que é um registro de mutações. Então, em poucos minutos eu consigo olhar quantas pessoas tem em cada gene. E às vezes isso é um diferencial bem grande, porque aí o paciente não precisa falar com a voz dele de um gene, né? Uma pessoa. Mas falando em grupo, vocês têm uma voz melhor, né? Então, se precisar, eu ensino como eu fiz isso e como alguns biólogos me ajudam a ter um update desse banco de dados, né, que é essencial para esse tipo de pesquisa. Também quando começa a inclusão, né, por exemplo, agora eu vou começar a inclusão do CEP 290, eu tenho que saber da população que eu acompanho quem tem aquela mutação, né?
Então, através de um médico, talvez seja um pouco mais fácil, Patrício, do que fazer isso independentemente, né, se cadastrar em bancos de dados internacionais. Também porque muitas das pesquisas têm que passar pelo seu país, né, senão fica bem difícil. Então, acho que em conjunto talvez seja melhor. Hacemos mucha investigación en otras terapias, pero muy poco en Argentina genético hay casi nada. Pero te hago una pregunta, Juliana, ¿cuántos pacientes vos tenés en tu base de datos con testeo genético positivo, con conocimiento de su gen, en número de personas? ¿Cuántas personas tenés? Tem mais ou menos, no banco de dados tem entre 1.700 pessoas, mais ou menos. Umas 850 fizeram testes genéticos, e dessas, uns 600 e poucos, o teste genético foi conclusivo. Okay. 1.700, então. Mais ou menos. Eu fiz uma publicação há um tempo atrás, mas foi em 2016, naquela ocasião tinha 1.200. Então, a gente mantém esses números atualizados, então, mais ou menos nessa proporção agora. ¿Cuántos crees, Francisco, vos que tenemos en Argentina gente con testeo genético positivo? No deben llegar a 200, 300 personas. Está bien, estamos un poco atrás de Brasil. Si bien somos 5 veces menos de gente... Mas Pero, empiezo una consulta a la doctora. Aprovecho esto. Se hacen los estudios genéticos, pero también es importante que saber cómo va evolucionando la enfermedad, porque de nada sirve que vos tengas un testeo genético y no vuelvas más al oftalmólogo. Sim, é importante fazer o acompanhamento, e às vezes você pode acabar descobrindo que tem um gene de uma evolução lenta, né? Por exemplo, descobrir que tem a mutação no gene da rodopsina, por exemplo. É uma evolução mais lenta do que, por exemplo, um RPGR. Então, existe muita informação que a gente consegue aprender sabendo de qual que é o teste que a pessoa, qual é o gene daquela pessoa, né? Eu esqueci de citar que agora a gente vai ter um estudo de história natural também do EYS. Vai começar... Aí, tá vendo? São tantos que até eu estou esquecendo. Acho melhor você me ajudar, Patrício. Melhor você fazer parte da equipe aqui, você junta os pacientes argentinos daí, vamos trabalhar em conjunto. Podríamos perfectamente hacer eso, y cualquier información que vos tengas, Juliana, nosotros la distribuimos. Creo, Francisco, que tenemos que mejorar un poquito los canales de distribución. Siempre se puede mejorar, no es crítica, digamos, para que tengamos una idea de que tal vez encontramos en Argentina 2, 3, 4 pacientes con testeo genético positivo, con historia natural evaluada, y Brasil, si bien ahora estamos en pandemia, Brasil son 2-3 horas de vuelo para estar ahí, y tal vez para algún paciente sea alguna oportunidad. Así que podemos empezar a mejorar este flujo de información con Juliana. Hacemos eso. Boa ideia. No estudo da corideremia tinha pacientes chilenos, inclusive tinha um argentino que era de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nem conta, né? Quase que Brasil. E eu, por exemplo, tinha paciente do Brasil, do Piauí, né? O Piauí é muito mais distante de São Paulo do que o que vinha de Foz do Iguaçu. Então, as distâncias na América Latina são, às vezes, mais próximas do que outros lugares, né? Então, eu acho que a gente pode incluir isso, Patrício. Você conhece bastante equipe de pesquisa lá da Unifesp, se juntar lá ao time e trazer os pacientes argentinos, né? Uma parte feita aí, outra parte feita aqui, de acordo com a possibilidade. Podríamos, sí, hay mucho por hacer por estos lados para intentar parecernos a Brasil lo más que podamos. La verdad que en el manejo de los pacientes de genética, volviendo al tema fútbol, Brasil los gana 7-0 todos los días. Pero nos podemos organizar. Otro placar. Esse 7 é traumatismo aqui no Brasil. Sí, por eso lo dije. Pero bueno, Francisco futbolero también,
y entiende el concepto. Pero bueno, nada, el hecho que estemos en esta reunión muestra las ganas y el potencial de llevar estas cosas para adelante, para que por lo menos algunos, los primeros, se vean beneficiados en participar de algún estudio que no se hace en Argentina, pero sí se pueda hacer en Brasil. De hecho, una de las cosas que estamos tratando de hacer acá, y acá hay justo una pregunta de dónde hacer el testeo genético, que es muy caro, y que ahora con la situación del dólar y económicamente en Argentina va a ser más caro todavía, es intentar hacerlo acá. Hay un hospital del gobierno de la ciudad que tiene un secuenciador genético, que obviamente requiere de recursos que son importados y de un montón de cosas que se necesitan, pero podríamos encontrar, estamos tratando de ver una colaboración de Novartis, por ejemplo, para encontrar pacientes con RPE65 y de pasada tener otros genes siendo evaluados, que algunos pacientes puedan hacerse el estudio haciendo el esfuerzo económico o de su seguro de salud, pero que no sea tan caro, y hay que tratar de hacerlo en Argentina en un lugar público, sería lo ideal. Hay lugares privados para hacérselo, el laboratorio creo que es Heritas, creo que se llama Heritas, sí, la gente de Rosario, que trabajan muy bien, y después Mendelix en Brasil. Hemos mandado muchas muestras a Mendelix, creo que va a empezar un programa también ahora de tamizaje de pacientes para encontrar, como se hizo hace un tiempo, estas variaciones de RPE65, que se va a hacer en Mendelix. La limitación de hacerlo en forma particular en Mendelix es que para exportar sangre de Argentina, cuando no la burocracia argentina, es un trámite muy engorroso. Y para sacar tejido de Argentina, aunque sea una gotita de sangre en un frasco, hay que pedir una autorización al Ministerio de Salud, que es como si ustedes pidieran ir a vivir a la casa del presidente, probablemente sea más fácil. Es un trámite bastante complicado, hay que ir varias veces, molestar, llamar, golpear, y al final le dicen, bueno, acá tiene el papel, porque si no FedEx no se lleva la muestra y no viaja para Brasil. Eso es una de las cosas que más nos complicó cuando mandábamos las muestras para Mendelix, que trabaja fantástico. Pero bueno, vamos a intentar hacer esto de que se pueda hacer el testeo genético en Argentina. Estamos trabajando con la doctora Arberas, que es la genetista jefa del servicio, que tiene un secuenciador propio. No es un secuenciador muy grande, pero bueno, funciona. Aí podemos depois conversar para dar mais informações a respeito, que tem o teste genético realizado num contexto de pesquisa e um teste genético comercial de um laboratório certificado. Então, às vezes, para pesquisa, a gente precisa que ele seja certificado. Então, dependendo de como for montado, às vezes a gente precisa de um reteste depois. Então, se quiser, depois a gente pode discutir esse assunto melhor. E aqui em São Paulo também tem a USP, na cidade universitária, que tem um teste mais acessível, custa mais barato do que o da Mendelix. O da Mendelix eu acho que do Brasil é o que tem a qualidade melhor, mas existe esse outro também que tem funcionado bem. E também a questão da informação do paciente, né? E dados de identificação. Hoje em dia tem a lei de proteção de dados, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante para que esse paciente tenha uma proteção, porque tem bastante problemas aí nessa área também. Doctora, te quería hacer una consulta. Usted acaba de indicar que están los estudios genéticos certificados. Isso. Y después de industrias privadas. La diferencia que de ambos, muchas veces pueden pedir la aseguradora de cada persona, porque el problema viene con la aseguradora. Y después lo otro es, si la Argentina tiene, como muchos países, tienen convenios bilaterales con muchos países. Cuando tienen convenios relacionados con la salud, hay veces que las personas no conocen ese convenio, y a la hora de pedir no nos queremos sacar sangre o un hisopado de saliva, trasladarlo con todo el tema burocrático que acaba de decir acá el doctor Patricio, pero debe haber algún convenio que tiene la Argentina, ya sea con España o con Brasil,
y eso puede agilizar mucho más los trámites burocráticos de salud, porque los convenios están ya. Eu acho que agora esse assunto está ficando complicado demais. Eu acho que a gente tem que aprender isso. Eu não sei te responder, não. Não sei se o Patrício sabe. Y deberíamos por ahí pedir al Ministerio de Salud que nos haga una excepción para mandar las muestras a Brasil, porque Mendelix es un laboratorio certificado y uno se haría el test una sola vez y le sirve para después participar de un estudio clínico. Es como que cuando uno participa de un estudio clínico no van a confiar del resultado que tenga uno si no es de un laboratorio certificado y le van a pedir que se retestee. Probablemente lo retesten tal vez gratuitamente dentro del protocolo de investigación clínica. Pode ser. Hay una cosa que tiene el testeo genético, que es que si hacemos un testeo genético de mala calidad, tenemos más chances de que nos vuelva un resultado incierto, de que no se encontró ninguna variación genética anómala. Y un laboratorio mejor constituido, que evalúa genes completos, más genes, con más profundidad de evaluación, tal vez tengamos más chances de mostrar un resultado positivo. No es lo mismo un laboratorio que tiene 50% de resultado positivo que uno que tenga 70% de resultado positivo. Entonces también son cosas a ponderar, costo y eficacia del laboratorio para darnos una respuesta. Aunque algunos genes son más fáciles, ¿no, Juliana? Sí. Por ejemplo, evaluar una sospecha clínica de poroideremia es más fácil que ir a buscar algún gen que sea mucho más raro y menos frecuente, más chiquito. Sim. Uhum. Exatamente. No sé si hay otra pregunta, o si no, Patricia, ¿hay alguien que escribió? No. Y hay un par que preguntan precios. Los precios generalmente suelen estar como por $1.000 más o menos, pero ya ni sé si usan dólar oficial, el dólar blue, dólar gris, dólar... La verdad que no sé. Quería hacer dos. Sí. Los nuevos médicos terminan su carrera de medicina y hacen especialidad. Eligen oftalmología, como pueden elegir neuro, como pueden elegir pediatría. Hay un nuevo cambio en la enseñanza, encontrando que se está viniendo todo el tema de la técnica de secuenciación genética en Argentina, y lo mismo le ha dado la pregunta para la doctora. En Brasil hay una nueva escuela que esté formando sobre terapia técnica a los nuevos residentes. Eu acho que o aluno ele foi melhorando ao longo do tempo. Antes a gente dava aula de genética, quando eu falava tudo no futuro. Isso vai acontecer, isso lá na frente. Então eles prestavam atenção, mas nem sempre eles percebiam que aquilo ia entrar na prática deles. Quando a gente dá aula hoje em dia e mostra já os casos com diagnóstico genético, eles têm a impressão que aquilo já é a realidade do momento. Então eles são já jogados no mundo como essa fosse a verdade absoluta, e é isso que eles têm que fazer. Então isso faz com que mude a cabeça e a gente vá preparando esse médico de forma diferente, porque a gente vai ensinando de forma diferente ao longo dos anos. E hoje em dia o conhecimento de biologia molecular do aluno já é bem melhor do que dos anos atrás. Se eu pegar, às vezes eu começava a dar aula no passado, os médicos mais velhos saíam da sala, me deixavam falando sozinha, porque não queria saber o que eu estava falando. Hoje não, os mais novos estão lá prestando atenção e estão entendendo e estão percebendo que eles têm que fazer esse diagnóstico genético. Então, eles aprendem de uma forma melhor. Sí, acá lo mismo, hay un mayor interés que el que había hace muchos años. Hace muchos años hablar de genética y terapia génica era ciencia ficción y la gente se iba, decía, bueno, cuando funcione me avisan. Hoy en día hay mucho más interés en los médicos jóvenes y de hecho Malena es un ejemplo de eso. Terminó su formación oftalmológica general, que no existe formación en oftalmogenética, es algo que se hace después de la residencia de oftalmología. Y en Argentina no hay, podría haber ido a estudiar con Juliana, pero bueno, le surgió ir a Estados Unidos y de Estados Unidos
se consiguió otro puesto para ir a Inglaterra, y ojalá en el próximo tiempo tengamos 2 o 3 Malenas más, porque necesitamos, el país necesita tener médicos, oftalmólogos con conocimiento de genética. Hace poco, este trabajo que publicamos con Juliana hablaba de eso, del escaso desarrollo que hay en la oftalmogenética en Argentina. Tal es así que se meten biólogos, se mete gente que no es médica, que no es oftalmóloga o que no es médico genetista, lo que complica un poco la situación, porque es como si en vez de atenderte con un médico, te atendieras con un kinesiólogo o te atendieras. No es lo mismo. Lo que necesitan los pacientes es una atención médica oftalmológica correcta. Y bueno, poquito a poco iremos vamos copiando el modelo de Juliana, y ojalá en el tiempo tengamos algo mucho mejor organizado. La última pregunta que le quiero hacer a la doctora Juliana y a Patricio, porque hay mucha gente que uno de los temas que sabe cuando tiene retinosis pigmentaria por el tema de retinosis pigmentaria. ¿Ustedes qué aconsejan? Bom, como oftalmologista você tem que avaliar os 2 problemas ao mesmo tempo. Quanto que a pessoa tem a dificuldade visual pela retina e quanto a dificuldade visual é pela catarata, né? Chega num ponto que a catarata vai evoluindo, que ela começa a atrapalhar demais, mesmo uma pessoa que tenha ali um problema de retina avançado. E aí, esse é o momento de se fazer a cirurgia. Muitas vezes, a catarata num paciente com distrofia é muito pequenininha, e essas não precisam ser operadas, né? Só acompanhar. Agora, um ponto que eu acho essencial de avisar os pacientes é que, se a pessoa usa a miopia, porque é muito comum quem tem distrofia ter miopia, principalmente os casos ligados ao X, né? Se a pessoa tem uma miopia, ela usa essa miopia para enxergar de perto, né? Às vezes ela fica querendo se livrar da miopia, e aí na hora que ela vai operar a catarata, ela quer tirar a miopia. Só que a miopia, ela é um auxílio de visão subnormal. Se a gente tira, tá, pode piorar muito a visão. Então isso tem que ser levado em consideração, e aí esse cálculo do grau dessa lente, né, quanto a gente vai corrigir dessa miopia, é uma coisa que tem que ser pensada com um pouquinho de mais especificidade, né, pensando que aquele paciente tem uma baixa visão por causa da distrofia, que aquela miopia está ajudando ele. Por mais que ele ache que não ajude, né, miopia sempre a pessoa sonha em tirar, né, quero operar, quero pôr lente de contato, mas algumas vezes a miopia é benéfica, que ela tira o óculos, ela coloca a coisa pertinho aqui e ela consegue enxergar. Se a gente tirar a miopia, ela não vai conseguir enxergar mais. Então, isso é uma coisa importante de avisar um grupo de pacientes, porque uma vez que a decisão foi feita de forma diferente, depois não tem como a gente retomar esse assunto, porque a cirurgia já foi feita. O que você acha, Patrício? Bien, aprovecho para traducir un poco lo que dice Juliana. Dice que en los pacientes muchas veces se dan las dos condiciones, la retinosis afectando la retina y la catarata afectando la visión también, pero que hay que hacer una evaluación del oftalmólogo para ver cuánto es culpa de la catarata y cuánto es culpa de la retina para tomar la decisión. Si la catarata es muy chiquitita y no involucra el eje visual, probablemente sea poco importante. Y una cosa que destaca Juliana es que muchos pacientes tienen, además de la catarata, sobre todo en las versiones ligadas al X, tienen un poco de miopía. Y los miopes sin anteojos pueden ver las cosas muy de cerca. Y cuando los operan, los dejan con un lente intraocular preparado para ver de lejos. Y entonces, después, esa visión de cerca que tenían, por ser miopes, la pierden y ganaron en transparencia, pero perdieron en foco, porque no logran enfocar bien cerca como hacen los miopes. O sea que la miopía funcionaría en algunos casos como una ayuda visual de visión normal. Si es corregida durante la cirugía de catarata, podría hacer que el paciente no se sienta tan bien después de operar de catarata. Y Juliana, yo te hago una pregunta. Una de las cosas que nos fijamos cuando vamos a operar un paciente de catarata con retinosis pigmentaria es que no tenga muchos quistes en la retina
por miedo que esta retina sufra un poco más durante la facomulsificación, durante la cirugía de catarata. ¿Es algo que ustedes hacen también? Sim, hay que ser uma cirurgia pouco traumática e com colírio anti-inflamatório no pós-operatório e fazer um OCT prévio para saber se já não existe esse edema antes e um pós-operatório para ver se isso modificou de alguma forma. É bem importante, porque é um problema. A muchos pacientes les damos acetazolamida oral antes de la cirugía unos días para ver si baja el edema un poco y entran a quirófano sin quiste, por lo menos. Dependendo se ele já tem cisto prévio, é uma boa ideia, né? Bien, bueno, muchas gracias. Graças. Eu digo graças. Graças por você estar acá e me salvar com esse espanhol. Portuñol, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta porque vamos ya terminando. Francisco, buenas noches. Bueno, acá de este lado en Argentina estamos en San Luis. Bueno, mi nombre es Ariel, yo padezco de retinosis. Debo tener un resto visual de un 7%. Yo le quería preguntar a la doctora con respecto al tratamiento de ozonoterapia. ¿Qué opina la doctora? Ozonioterapia a gente ainda vai ter que aprender mais no futuro, tá? A química da antioxidação, que é uma parte química importante da degeneração de qualquer corpo, da degeneração da retina, da degeneração do cérebro, de vários lugares esse estresse oxidativo é importante. A ozonioterapia talvez tenha algum papel nesse tipo de manipulação do estresse oxidativo, mas a gente como médico ainda não conhece bem o valor disso e como trabalhar isso de uma forma bem feita, né? Então precisaria de uma pesquisa melhor executada nessa área, tá? Para a gente poder responder melhor. É possível que tenha um efeito, tá? Mas a gente não consegue te responder essa pergunta de uma forma adequada. O que você acha, Patrícia? Pero no es algo, digamos, tiene fundamento de posible efecto biológico por el oxígeno y disminuir la oxidación, pero todavía no tenemos ninguna información científica confiable que lo confirme. Sí. Entonces, Juliana, yo por ahora no le recomiendo a nadie que se haga ozonoterapia. Si se lo quiere hacer, que se lo haga, pero no les digo que tienen que hacer ozonoterapia. Sí, exactamente. ¿Sabe por qué le pregunto, doctora? Disculpe, le pregunto no solamente por el tema de la ozonoterapia, sino del oxígeno, como la oxigenación que dice el doctor. Le digo por el tema del dióxido de cloro, por eso le estoy preguntando. O organismo se adapta a muitas situações, né? Se nós pensarmos aí as pessoas que moram nos Andes, por exemplo, que têm uma exposição diferente aí de uma atmosfera de oxigênio diferente, você pode ter alguma variação que dura alguns dias, mas depois o organismo se adapta. Então, talvez não haja indicação, né? Quer dizer, hoje em dia não existe uma indicação formal desse tipo de tratamento, mas ainda é uma questão a ser estudada melhor. Bien, bueno. Bueno, Francisco, creo que podríamos ir dejando descansar a Juliana un poco y quedar comprometidos para trabajar un poquito más sincronizadamente, un poquito mejor que ayer y peor que mañana. Perfecto. Bueno, doctora Juliana, muchísimas gracias por su tiempo, yo sé que ahora está en el Congreso de Brasil, de oftalmología. También en Argentina se está haciendo el centenario del Congreso de Oftalmología. Y bueno, un día domingo puede descansar, así que quiero agradecer muchísimo. Ya hace muchos años que la conozco
y siempre tiene un minuto para hablar y aclarar muchas dudas a los pacientes. La verdad que muchas gracias, tengo que agradecer en nombre de todos los pacientes. Gracias por su tiempo que le dedica a cada uno, cuál es su consultorio, en los congresos, en los viajes, en los breaks de los congresos. Y también muchas gracias porque me sirvió para traducir el inglés en una semana que me ayudó mucho la doctora. Así que, bueno, muchísimas gracias, la verdad, por su tiempo. Y bueno, esto es algo, el puntapié inicial, volvemos a la temática del fútbol, el puntapié inicial, no sé si para el 7-2 o el 7-0, pero sí para que estemos todos en el mismo campo de juego y la pelota esté a nuestro favor. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, né? O Francisco já tem uma amizade e um carinho há bastante tempo, né? O Patrício, fiquei muito feliz de encontrar ele aqui, né? Ver que ele está junto do grupo, então facilita muito, a gente pode elaborar estratégias aí de parceria e trazer um trabalho mais consolidado em parceria para vocês, que vai sempre reverter em boas coisas para os pacientes. Tá? Obrigado por me ouvirem aqui, a gente compartilhar esse momento. Muchas gracias, Juliana. À disposição. Gracias, Francisco. Y gracias a todos. Saludos a todos. Muchas gracias a todos también por haber participado y bueno, este es el puntapié inicial también para los ciclos de ateneo que vamos a organizar. Próximamente les voy a avisar quién van a ser los invitados. Muchísimas gracias a todos. Graças. Tchau. Sigue la gente.